A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, mais uma vez aqui estamos para falar da palavra de Deus. Mais uma vez estamos de pé e damos graças ao Senhor nosso Deus, porque mais um dia nos permitiu estarmos vivos, né? Então vamos que vamos fazer desse dia um dia agradável ao nosso Senhor. Amados irmãos, vamos já fazer uma oração para pedir a Deus pelo nosso dia. Que o nosso dia de hoje seja um dia de prosperidade, de bênção e de livramentos. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Pai. Eu agradeço ao Senhor porque mais um dia o Senhor permitiu eu estar viva. E aqui eu estou, meu Deus, para prestar culto ao Senhor, para, meu Deus, refletir na sua palavra, para ouvir a tua voz. Assim, meu Deus, eu peço que o dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja um dia abençoado. Que o Senhor possa, meu Deus, estar a guardar a minha vida, a vida da minha família. E assim, Pai, eu peço também, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja a guardar a vida de cada ouvinte de oração aqui do canal no YouTube. Que o Senhor possa visitar as irmãs, os irmãos, os jovens, as crianças, todos que tenham ouvido a oração, que tenham ouvido a palavra do Senhor. E que, meu Deus, o nosso dia seja de muita bênção, vitórias e de muitos livramentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Já colocamos nosso dia, nossa casa na presença do nosso Deus. Temos que crer que o nosso dia será um dia de vitória. Sabemos, amados, as diversidades, os problemas, aflições, são tantos, né, amados, tantos, que se nós for tentar lutar a resolver tudo somente nós, sem a graça de Deus, muitas das vezes nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos problemas, as causas nas mãos do nosso Deus, buscamos nele força, graça para nós vencer, para nós lutar diariamente. O Senhor nos dá graça e força para nós vencer todas as pelejas. Amém? Então não se sinta só, não se sinta triste, não se sinta fraco, porque nós podemos ser fraco, pequenininho, mas quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus e buscamos lá do alto de Deus graça e força, nós somos fortes, nós somos grandes, nós somos imbatíveis, porque estamos revestidos da graça e do poder de Deus. Amém? Amados irmãos, a palavra que Deus pôs no meu coração para nós hoje meditarmos, ela está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. A parábola do trigo e do joio. Pôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente num campo. Mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeastes tu no meio do campo uma semente boa? Por que então estão o joio? E ele lhe disse: um inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que nós vamos e arrancamos? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei os primeiros joio, atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o e pôr no celeiro. Amém, amados? Então, amados irmãos, a palavra que Deus trouxe para nós hoje meditar sobre o joio e o trigo, né? Nós conhecemos muitos dizeres, né, sobre o joio e o trigo. Amados irmãos, Jesus, certa feita, contou uma parábola aos seus discípulos. Tinha um certo homem que ele foi e semeou o trigo na sua terra.
Semeou o trigo o dia todo e foi dormir. De tarde, chegou a noite, ele foi dormir. À noite, o seu inimigo foi e semeou o joio no meio do trigo. Então, quando cresceu o trigo, cresceu junto o joio. E aí os seus trabalhadores vieram e falaram: Senhor, não foi uma semente boa que nós semeemos? Por que está o joio no meio da semente boa? Aí o Senhor, dono da vinha, da plantação, lhe disse: foi um inimigo quem fez isso. E eles falaram, os trabalhadores: quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? E ele lhe disse: não. Porque se formos colher o joio, será arrancado o trigo junto. Deixai crescer juntos os dois. Porque ambos, quando estiver perto da colheita, eu darei ordem aos colhedores que vão lá e colhem o primeiro joio, atoem o molho e queimem. Depois vão colher o trigo e guardar no celeiro. Amém? Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, pregava o evangelho da paz, o evangelho da libertação, da salvação. Muito o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas. Ele explicava uma história em parábolas para que as pessoas compreendessem, entendessem. Então, o Senhor Jesus explicou essa parábola. E o que ele quer que nós entenda através dessa parábola hoje? O que o Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos, amados irmãos? Que é necessário, é certo, sempre existiu o joio no meio do trigo. Desde o princípio. Porque o que o Senhor Jesus explicou? O homem bom, o homem vai lá e semeia a semente boa. Mas aí existe um inimigo que ele vai e semeia a semente ruim junto com a boa. O inimigo, como sempre, desde o princípio, desde lá do início, o inimigo é um ser invejoso. O inimigo é um ser malicioso, ruim, que só faz maldade, ruindade. O inimigo, ele não tem bondade, então ele não tem semente boa. O inimigo, ele é mau, ele é maldoso, então ele só existe nele semente ruim. Aí o homem bom semeia a semente boa, mas o inimigo vai e semeia a ruim. Aí crescem junto a boa e a ruim. Mas o que o Senhor Jesus nos explica? Nós temos que ter um entendimento, o discernimento de Deus para entender e para compreender o bom e o ruim das coisas. Nós temos que compreender e entender. O que o Senhor nos fala isso, amados? Nas famílias, sempre tem um joio no meio do trigo. Na vizinhança, nas ruas, sempre tem os bons e os ruins. Mas até na congregação, aonde a gente congrega, na igreja, sempre tem o trigo e o joio junto. Mas o que o Senhor Jesus Cristo explicou através dessa parábola é que muitas das vezes, se você for colher, querer arrancar o joio do meio do trigo, o joio está crescendo juntinho ali com o trigo. Você vai querer arrancar o joio do trigo, o joio do meio da plantação, mas o trigo vai sair junto. Muitas das vezes você vai arrancar o joio e o trigo vai sair junto. Então o Senhor Jesus Cristo explicou assim, amados: deixai crescer o joio junto com o trigo. No tempo da colheita, Jesus dará ordem para que o joio seja colhido, amarrado os feixes e queimado. E o trigo será colhido e guardado no celeiro. Aí, no tempo da colheita, vai ser colhido separadamente. Vai existir a colheita só para o joio e a colheita só para o trigo. Amados, o que nós entendemos aqui? Há pessoas que dizem bem assim, amados, eu tô cansada de escutar. Eu imagino que todos os irmãos que são cansados de escutar blasfema, crítica, maldade de palavras contra o povo de Deus.
Porque, amados, os crentes são tudo mentiroso. Os crentes são tudo ladrão. Os crentes são tudo falso. Os crentes são enganadores. Você só escuta isso. Por quê, amados? Porque no meio dos crentes existem os falsos crentes. Se você for parar para perguntar para essas pessoas, a maioria vai ter uma história para contar. De um crente que fez isso, outro crente que fez aquilo, outro crente que fez aquilo, porque eu estava numa igreja que fez isso, eu estava numa igreja que fez isso. Por quê, amados? Porque o joio está junto com o trigo. E aí as pessoas dizem, mas e por que fulano faz tudo de errado? E faz isso e faz aquilo e tá lá na igreja? Eu escuto muito essas conversas, amados. Por que o pastor não expulsa fulano da igreja? Mas e por que fulano tá lá escandalizando, tá lá envergonhando, fazendo coisas? Por que o pastor não tira da igreja? A gente escuta muito isso. Porque, amados, não é o pastor quem tem que tirar o joio da igreja. Quem vai tirar o joio da igreja é Jesus Cristo. Por que a gente está vendo muitos famosos homens e famosas mulheres de Deus, que se diziam de Deus, caindo, tombando, muitos indo preso, muitos pagando processo, muitos morrendo? Porque é o joio que está sendo colhido. É o joio que chegou à colheita. Porque se você não é o trigo é edificante, o trigo é cobiçado, o trigo é desejado, o trigo é algo bom, especial, que serve para muito na obra de Deus, na família, em todos os lugares. O trigo é bom. Mas se você quer ser o joio que é semelhante ao trigo, mas não é o trigo, é semelhante, é parecido, mas ele é mau. Ele é parecido de fisionomia. Os cachos são parecidos do trigo e do joio. Os pés são parecidos do trigo e do joio. Porém, o trigo é trigo, o joio é joio. Se você quer ser o joio, o que planta a contenda na igreja, o que causa discórdia na igreja, o que cria fofoca na igreja, o que tenta tirar as pessoas da igreja, o que se levanta contra a igreja, que se levanta contra os servos, que critica o pastor, que critica os obreiros. Se você quer ser o joio, saiba que você vai ter uma colheita. Você vai ser colhido. Quando Jesus passar e te colher, você será jogado no fogo e não servirá para mais nada, será queimado. Porém, o trigo será guardado no celeiro. Amados irmãos, então a gente escuta muito as pessoas dizer que o pastor tem que jogar da igreja, que o pastor tem que expulsar, que a igreja tem que isso, que aquilo. Não é o pastor, não é a igreja quem tem que colher o joio, quem tem que cortar o joio da igreja. O Jesus explicou que o joio tem que crescer junto com o trigo, para que o trigo não seja sacrificado, para que o trigo não seja arrancado, porque muitas das vezes quando você vai tirar o joio, o trigo sai junto. Nós vemos. Isso a gente vê diariamente. Muitas das vezes, né, o pastor, o obreiro, sabe de uma pessoa que está se levantando na igreja, sabe de uma pessoa que está fazendo algo que não está agradando a Deus, e é sobre a responsabilidade de um pastor, de uma autoridade da igreja, conversar com ela. Aí vai lá e conversa, né? Não está certo o que está fazendo, é errado, você não pode fazer isso, e conversa, né, com a pessoa. Aí como ela é o joio, então ela é ruim, então ela já fica com ira, ela já fica orgulhosa, ela já fica com mágoa, ela pensa, eu vou sair dessa igreja, né? Já não gostou de ser punida, já não teve a humildade para receber aquela repreensão, porque ela estava errada, mas não queria ser repreendida. Então ela diz, eu vou sair, mas vou acabar com essa igreja. Eu já ouvi muito isso, amados. Eu já ouvi muito. Eu vou sair dessa igreja, mas eu vou acabar com ela. Essa igreja vai fechar. E aí essa pessoa põe no seu coração, eu vou sair. Mas todos os irmãos que eu puder tirar da igreja, eu tiro. E tudo que eu puder fazer para fechar, para acabar com essa igreja, eu acabo. Eu já escutei muito isso, amados. E aí, então, este joio, que tinha sua panelinha ali de amiguinhos, de coleguinhas dentro da igreja, que não entendiam que ela era o joio,
Então ela vai tirando aquelas pessoas, porque daí ela vai para uma outra denominação aí, né, plantar discórdia, né, porque é o joio, vai lá se pôr numa plantação de trigo novamente, mas aqueles trigos que estavam tudo unido ali naquela raiz daquele joio, vai tudo com ele. É por isso que eu digo, é Jesus falando conosco. E daí aquele joio vai lá e se planta em outra congregação lá no meio do trigo, lá para causar discórdia, e aqueles trigos que estavam grudadinhos na raiz daquele joio, que o joio arrancou junto dali, aqueles trigos muitas das vezes caem no meio do caminho, perecem, secam e morrem. E perdem a graça de Deus, perdem de estar na presença de Deus, perde, aquela pessoa se perde no meio do caminho, fica sem congregar, fica aos da léu, né? Por causa disso que Jesus está dizendo, deixai o joio crescer junto com o trigo e deixar que a colheita quem faz é o Senhor. No tempo certo, Deus vai mandar colher o joio e o joio vai ser jogado no fogo e queimado, aí então vai ser colhido o trigo. Porque o Senhor Jesus nos ensina que muitas das vezes, se nós for cortar o mal sem sabedoria, o bem vai ser também maltratado. Porque o mal está sempre se infrutando no meio do bem. Pode ver que sempre uma pessoa maldosa, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa enredeira, uma pessoa fazedeira do fervo, ela sempre procura pessoas boas para contaminar. Sempre. É difícil o ruim estar junto com o ruim. Ele está sempre procurando pessoas boas para contaminar. E se aqueles não vigiarem, são contaminados sim. Porque o joio tem influência. E o joio é parecido com o trigo. Então, se não tiver um discernimento, vai entender que é o trigo. Vai entender, é bom. Porque se não tem um entendimento, não tem um discernimento, não entende, não conhece, vai entender que o joio é o trigo. E vai recebê-lo, pensando que é bom. Então, por isso, amados irmãos, que nós devemos vigiar. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, amados, é uma escola para nós aprender. Não tem como uma pessoa que ouve a palavra de Deus diariamente, que lê a Bíblia diariamente, dizer eu fui enganado, eu não entendi, eu não compreendi. Não tem como, amados. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus diariamente, que lê a Bíblia, que está sempre ligado em Deus, ela não se engana facilmente. Ela está vigiando, ela está compreendendo. Ela tem uma visão espiritual aberta para as coisas de Deus. Não se deixe enganar, amado irmão, amada irmã. Não se deixe enganar, não deixe o joio entrar na tua vida se fazendo de trigo. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus que põe pessoas boas no teu caminho. Se você vê uma pessoa com maldade agindo com outra pessoa, com a congregação, com a igreja, tente conversar da melhor forma possível. Peça a direção de Deus, palavras de Deus. Converse, tente levar a paz sobre essas pessoas, mas não entre junto. Não entre junto na confusão. Se você vê uma pessoa falando mal, ou da igreja, ou de pastor, ou de irmãos, né? Se você conseguir entrar lá, né, e mudar a direção dessa conversa, amém. Se você não conseguir, não entre junto na conversa. Desvie. Para que você não suje o teu coração, para que você não afaste o Espírito Santo da tua vida. Ah, você pode dizer, irmã, mas eu sei que tem muito joio. Tem. Tem até na família. Quem de nós que não tem na família aquelas pessoas que são os mais causadores dos problemas e que no final das contas querem ser os santos, querem ser os melhores? Quem de nós que não temos na nossa família, na nossa parentela, aqueles que são os que mais causam as causas e no final das contas querem sair dos melhores? Assim tem na igreja, assim tem em toda parte. Mas Deus disse, deixai crescer junto e deixar no dia da colheita. O Senhor vai colher separadamente, jamais será colhido trigo e joio junto. Jamais o joio será levado para o céu junto com o trigo, jamais. Deus sabe entender e discernir o trigo do joio. O trigo será colhido e levado para o celeiro, diz a palavra do Senhor, e o joio será amarrado e queimado. Então, amados, vamos fazer por dom de nós ser o trigo.
Não vamos ser aquela pessoa que só causa discórdia, que só causa confusão, que só fala mal dos outros, que só joga um contra o outro. Não vamos ser aquela pessoa que não aceita a repreensão. Se nós estamos errados, se nós precisamos ser corrigidos, vamos aceitar a correção do nosso pastor, do nosso superior, porque nós temos que ter humildade. Ah, mas fulano me chamou a atenção, mas nem era eu, nem estava errado, ele fez isso porque tinha algo contra mim. O problema é dele. Deus vê todas as coisas. Dos olhos de Deus nada escapa. Deus viu se ele chamou tua atenção porque Deus assim permitiu, porque era merecido, ou se não era. Deus sabe todas as coisas. Mas se nós merecemos ser repreendidos, nós temos que escutar, amados, nós temos que ser educados e ser humilde. Porque já a palavra de Deus diz que para nós entrar no reino dos céus, nós temos que ter um coração humilde como o de uma criança. Ouvir, até apanhar e ficar quieto. Isso é humildade. Então, amados, esta foi a palavra que Deus trouxe ao nosso coração hoje. Uma palavra de vigilância, uma palavra de edificação. Vamos abrir nossos olhos. Vamos discernir, compreender as coisas. Vamos ficar mais de boca fechada e olhos atentos para nós conseguir entender, conhecer, discernir as coisas. E se for necessário, amados, vamos ouvir e acatar, receber a repreensão dos nossos superiores, ou casa, ou família, ou patrão, porque é necessário nós ser humildes. A humildade agrada a Deus. Amém? E não vamos fazer questão de ser o joio. E não vamos fazer questão de apontar o joio. Porque a colheita tem que ser feita por Deus. Não por nós, não por homem, não por mulher. A colheita quem faz é Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais uma palavra maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor Deus, falar comigo, Senhor, fala, meu Deus, comigo diariamente, Pai, nunca desista de mim, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro, Senhor, meu Deus, este vídeo, Senhor Espírito Santo, e aqui, meu Deus, eu coloco a cada vida que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra nas mãos do Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, vai de encontro com esta vida, vai de encontro com este coração. Entra neste lar, Senhor, entra nesta empresa, entra nesse escritório, Senhor. Oh, meu Deus, entra com providência nesses papéis, nesses negócios, Senhor, que estão parados. Repreenda, meu Deus, todo espírito de inveja, espírito do olho gordo, espírito de maldição. Repreenda, Deus, em nome de Jesus Cristo, a fúria, o plano de Satanás contra esta vida. Visita, meu Pai, este local de trabalho. Visita, meu Deus, esse escritório, visita esta mulher, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu não sei, meu Pai, o que esta pessoa precisa, qual é a causa, mas o Senhor sabe, Pai. Visita agora, em nome de Jesus Cristo. Visita cada ouvinte desta oração e que o milagre, meu Deus, aconteça em cada vida, da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham um bom dia, em nome de Jesus.